E acabou o UFC 283, terminou agora, são 3h15 da manhã. Tivemos lutas incríveis, 15 lutas muito boas, com nível técnico altíssimo. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essas lutas, contar um pouco a história do UFC 283. Vamos dar uma olhadinha então? Bora lá. Bom, a primeira luta da noite foi o Simon Oliveira contra o peruano Daniel Marcos. O Simon Oliveira ele entrou mal, não conseguiu entrar em queda nenhuma vez, abusou dos golpes rodados e das firulas, muito golpe no vazio e acabou sendo nocauteado pelo peruano Daniel Marcos. Nessa luta eu perdi 50% da stake. Na segunda luta, Josiane Nunes contra Zarra Fern, a Josiane conectou bons golpes, mesmo tendo uma estatura muito abaixo da francesa, e acabou vencendo por pontos 29-28. Nessa luta aqui, eu fiquei meio que no 0 a 0. Eu fiz um back Josiane a 1.61, a odd dela subiu um pouco e depois começou a descer de novo. Quando chegou em 1.61 lei, eu fechei a posição, então eu não ganhei nem perdi nada. A terceira luta, o Arley Alves e Nicolas Dalby, eles iniciaram uma luta frenética, bonita de ver mesmo, uma excelente luta. Só que o dinamarquês ele venceu bem o primeiro round. No segundo round, o Arley até conseguiu uma queda, mas não conseguiu manter a posição, e antes da metade do round a luta já estava de novo em pé, e o Dalby em pé muito superior, né? Ele acabou vencendo bem o segundo round, mesmo com a queda que o Arley aplicou, na minha opinião, ele venceu. O terceiro round ele foi bem equilibrado, tá? O Arley ele sabia que tinha perdido os dois primeiros rounds, então ele foi para cima com tudo para tentar nocautear, finalizar, arrancar uma cabeça ou qualquer coisa do tipo, e ele venceu bem o terceiro round. Só que por pontos, o Nicolas Dalby acabou vencendo por decisão dividida. Nessa luta aqui, eu tive um lucro de 14% sobre a minha stake. A luta seguinte foi o Ismael Marreta contra o Terence McKinney. O Ismael dominou a luta desde o começo e não deu chance nenhuma para o McKinney tentar encaixar o jogo dele, e aí com uma joelhada voadora de cinema ele venceu por nocaute. Nesse momento eu estava fazendo um scalping back McKinney, acabei perdendo meia stake aqui quase, perdi 47% da minha stake nessa operação. A luta seguinte foi a luta do Luan Lacerda com Corey Stemann. Essa luta aqui ela foi interessante, por quê? O Stemann ele controlou bem o primeiro round, venceu muito bem o segundo round também, e no terceiro round o Luan tentou tirar o atraso. Veio para cima, mas com tudo também, como se a vida dele dependesse disso, e acabou vencendo o terceiro round. Só que o que acontece? Eu tinha feito um back no Corey Stemann na metade do segundo round na odd de 1,29 para ganhar 29%. No terceiro round, quando o Luan começou a conectar a maior parte dos golpes e vencer o round, a odd do Corey subiu e subiu bastante. Só que ele perderia o round, claramente, mas ele ia vencer a luta porque ele já tinha ganhado os dois primeiros. Então, eu, junto com os alunos lá do Discord, fizemos uma entrada no Corey Stemann na odd de 2,10. O Stemann venceu por pontos, por decisão unânime, e a gente pegou essa odd de 110% lá em cima, totalizando 139% de lucro sobre a stake. Essa foi a minha melhor luta. Depois veio a luta do Shamil Abdurakhimov contra o Jailton Malhadinho. A luta do Malhadinho foi o atropelo que a gente já esperava desde o primeiro round, o Malhadinho tendo várias oportunidades de nocautear, mas claramente querendo finalizar essa luta. O segundo round foi outra surra, e a única dúvida que ficou pra gente é por que o juiz deixou o Malhadinho bater tanto no Abdurakhimov e não interrompeu essa luta antes. Essa luta do Jailton eu não operei, a odd dele estava muito baixa, não deu para fazer nenhuma entrada porque ele realmente começou atropelando como já estava previsto, e aí eu não fiz nenhuma entrada. Depois teve a luta do Gabriel Marretinha com o Munir Lazzez. O Marretinha foi para cima desde o começo, a luta estava até interessante e eu estava back Munir Lazzez com meia stake para poder pegar uma correção, uma queda nas odds. Só que o Lazzez vacilou e o Marretinha encaixou uma guilhotina nele e finalizou ele ainda no primeiro round com 49 segundos. Foi um erro do Lazzez que acabou me custando meia stake. Depois a gente teve a luta do Thiago Moisés com o meu Kisael Costa.
Essa luta aqui, o Thiago Moisés não teve muita dificuldade, mas a luta não foi aquele passeio no parque que todo mundo achou que ia ser. Tá? O Melk ele mostrou que ele é muito bom e ele não vendeu barato a luta não. Mostrou que quando ele tiver com o camp completo ele vai dar muito trabalho para muita gente nessa divisão. Nessa luta aqui eu fiz 25% no back Thiago Moisés. E olha só, eu não queria falar, eu avisei, mas eu avisei que o Bruno Ferreira ia nocautear o Robocop, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Uma luta muito equilibrada, uma trocação franca, dois strikers de altíssimo nível. O Robocop vinha até melhor na luta, só que entrou um diretaço no meio da cara dele, vindo do Hulk. Ele acabou dormindo no octógono com 4 minutos e 13 segundos de luta. Nessa luta aqui eu fiz 77% de lucro sobre a minha stake. Depois tivemos a luta do Maurício Shogun Rua contra o Ihor Potieria. Era a última luta, a luta da aposentadoria do Shogun. E ele foi nocauteado pelo Potieria em uma luta que ele nem foi competitivo, para falar a verdade. Então, Shogun foi nocauteado ainda no primeiro round com 4 minutos, se aposentou. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pela sua contribuição ao esporte, Maurício Shogun Rua. Você é um monstro sagrado do esporte. Nessa luta aqui eu fiz 61% de lucro sobre a minha stake no back Potieria. A primeira luta do card principal também não foi minimamente competitiva. O Craig, muito inocente, segurou um chute do Johnny Walker com as duas mãos e deixou o rosto exposto. O Johnny Walker só teve o trabalho de encher a cara dele de porrada. Ele foi nocauteado e terminou a luta agarrado na canela do Johnny Walker, agachado no chão, chorando para não apanhar mais. Nessa luta eu peguei um back Johnny Walker a 1,28 e ganhei 28% sobre a minha stake. A luta da Lauren Murphy com a Jessica Staka, a Jessica ela aplicou na Lauren uma das maiores surras que um lutador de MMA no UFC pelo menos aplicou no seu oponente nos últimos tempos, pelo menos que eu me recorde assim de cabeça. A odd da Jéssica estava muito baixa, eu esperei a luta ser minimamente competitiva para fazer alguma entrada, mas não foi. A Jéssica venceu por decisão unânime essa luta e conectou 231 golpes na Lauren Murphy, que conectou apenas 100 nela. Foi realmente um atropelo da Jessica Batistaca. Depois tivemos Gilbert Durinho contra Neil Magny. O Durinho passeou e finalizou o Neil Magny, que não fez nada a não ser se defender para não apanhar ainda mais do Gilbert. Foi realmente um atropelo. O Gilbert é outro nível comparado com o Neil Magny, pelo menos foi o que ele demonstrou nessa luta aqui. A primeira disputa de cinturão da noite, Daverson Figueiredo, deus da guerra contra o Brandon Moreno, mexicano The Assassin Baby. Ela terminou com vitória do Brandon Moreno, mas teve um soco bem polêmico que o Brandon aplicou, né? Foi reclamado na hora pelo Daverson como um dedo no olho. Esse soco abriu um corte enorme logo abaixo do olho direito do Daverson, que reclamou na hora, o juiz não parou a luta, o round terminou e no final do round o médico foi examinar e interrompeu a luta. Então o Brandon venceu por nocaute porque o médico parou a luta, mas mesmo se não tivesse parado, o Brandon Moreno estava bem melhor na luta, estava vencendo a luta por 2-1, pelo menos na minha pontuação. E na última luta da noite, Jamahal Hill venceu o Glover Teixeira por decisão unânime, mas foi uma lutaça, para mim a melhor luta da noite, a melhor luta do ano até aqui. Jamahal muito bem na trocação, Glover trocando de igual para igual com ele, um pouco inferior, com um chão primoroso, fazia o que queria no chão Glover, mas na trocação o Jamahal foi bem superior e acabou vencendo a luta por decisão unânime e ficando com o cinturão dos meio pesados. E aí, você assistiu a luta, gostou das lutas, gostou do nível técnico dos atletas? Independente do lutador que você estava torcendo, se ele ganhou ou se ele perdeu, deixa aí nos comentários o que você achou. Semana que vem não tem evento, no outro final de semana a gente volta com as lutas, mas durante a semana a gente vai postando bastante notícias e informações sobre o UFC, sobre o mundo do MMA, sobre trading esportivo e muito mais. Um abraço, até o próximo vídeo. Os